Mais uma vez estamos aqui para juntos estudarmos um pouco mais da palavra de Deus. E agora vamos pensar na epístola aos Filipenses. Esta é uma epístola muito amorosa, muito de comunhão. É uma epístola talvez a uma igreja muito amada pelo apóstolo Paulo e também uma igreja que amava muito o apóstolo Paulo. Há um relacionamento muito íntimo, muito profundo nesta história de ambas partes. A sua fundação da igreja está lá em Atos 16, quando Paulo está com Lídia, com aquela pitonisa ou a pessoa que tinha um espírito da adivinhação, enfim. A epístola aos Filipenses, ela é uma epístola que todos, praticamente, os evangélicos a aceitam como sendo paulina, porque toda circunstância pode ser compreendida na base das condições existentes na vida e tempo de Paulo. Aí há o nome de um autor e escritor, Anderson Kennedy, e alguns textos que você pode acompanhar. Nós não lemos os textos porque o estudo, por ser vitalício, você pode estar sempre pesquisando, estudando esta epístola e participando com seus grupos pequenos ou com outras pessoas. Esta vida de Paulo está sempre distribuída nas suas epístolas, sempre ele coloca a sua experiência, seu testemunho. E não há outra pessoa que nós podemos imaginar que tivesse produzido uma carta tão pessoal no nome de Paulo. Este Filipense, como diz no começo, há uma ligação muito íntima, muito profunda com o apóstolo Paulo. A igreja em Filipos tem marcado possivelmente a vida de Paulo, e é isso que nós vamos ver na sua leitura. Paulo abre o seu coração na comunhão e do apoio que esta igreja dava a Paulo com suas ofertas e as suas orações. Possivelmente esta epístola é uma das primeiras quando Paulo foi preso em Roma, e alguns pensam que pode ser entre o ano 60 e 61, a data próxima a ele, está escrita a ele, escrevendo esta carta às epístolas. E a questão é que há uma grande preocupação em saber se é Roma ou Éfeso também, onde Paulo escreveu, outra cidade. Porque nesta epístola você pode ver, numa leitura mais calma, mais tranquila, com atenção, você vai observar que existem algumas viagens, não assim especificamente declaradas, mas subentendidas, para ver que é uma epístola que foi escrita no lugar próximo de Éfeso e não de outro lugar mais longínquo. Por quê? Porque há necessidade de postular tempo suficiente para 3 ou 4 viagens entre Roma e Filipos. Então vamos pensar como que podem ser vistas essas possíveis viagens. Alguém foi de Roma para Filipos para informar à igreja que Paulo estava em Roma. Então já temos uma viagem. Então aí alguém foi, nós não sabemos, informar essa igreja. Então, Epafrodito já chegou em Roma com ajuda financeira para o auxílio de Paulo. Então, alguém chegou e alguém deve ter voltado, possivelmente, com Epafrodito. Temos certeza que Epafrodito foi a Roma para ajudar Paulo financeiramente. Nós vemos isso em Filipenses capítulo 4. Mas as notícias de que Epafrodito, que levou as ofertas ou a oferta, ele adoeceu.
E alguém sai de Roma, então, aí temos outra viagem para Filipos, dizendo então que Epafrodito estava doente. E então é possível deduzir que os filipenses mandaram uma mensagem de conforto e mais uma viagem. Então, como você pode ver, esta é uma epístola que mostra um relacionamento muito próximo entre Paulo, o fundador da igreja, e esta igreja. Cuidado de ambos lados, igreja com Paulo e Paulo com a igreja. E na epístola nós percebemos de que Paulo evangeliza ou evangelizara toda a guarda pretoriana. Tá? Quando ele estava preso lá, ele deve ter falado, possivelmente isso é uma expressão, toda a guarda, não é que todos os guardas tenham sido evangelizados, mas todo aquele que estava próximo de Paulo, com certeza, ouviu do Evangelho de Jesus. Lucas, que foi bem conhecido em Filipe, não manda saudações, então está ausente. Porque Lucas foi conhecido em Filipe? Se você observa lá, além do capítulo 16 do livro de Atos, você vai perceber de que Lucas chega com Paulo, há uma expressão antes do capítulo 16, ele fala lá, nós chegamos, nós viajamos, e depois do capítulo 16, a saída de Paulo, Lucas não mais se inclui na saída de Paulo de Filipos. Possivelmente Lucas tenha ficado em Filipos. E até alguns dizem que Lucas tenha sido o primeiro pastor dessa igreja. Então pensa-se que ele não mais estava com Paulo em Roma, então ele estaria em qualquer outro lugar, mas ele manda saudações para os Colossenses no capítulo 4, 14. Então quando escreve Filipe, Lucas não está, mas quando se escreve Colossenses, Lucas está presente. Tá. Isso quer dizer que a prisão de Paulo era bem mais à vontade, ele tinha suas visitas, ficou preso numa casa, todos sabemos disso, né? No final do livro de Atos, você pode ler isso aí, como foi a prisão de Paulo em Roma. Destinatário, a igreja de Filipos, que foi fundada por Paulo na segunda viagem missionária. Em Atos 16, capítulo 11 a 40, nós temos a história dessa igreja. Nós temos ali o carcereiro de Filipos, quando há esse terremoto. É importante destacar uma coisa que às vezes nós podemos cometer um erro, e muitos já têm cometido o seu erro. Quando Paulo vê aquele carcereiro de Filipos querendo se suicidar, ele diz que não se faça dano. E aí há uma evangelização e Paulo diz para esse carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a tua casa. Alguns têm usado esse texto como dizendo ou apontando que quando uma pessoa na família se converte, toda a família se vai converter. Mas essa frase não é uma promessa dada por Deus para toda a pessoa, para toda a família, para toda a humanidade. Essa frase, essa ideia ali é dada exclusivamente a essa família. A razão é muito simples. Para nós talvez nem tanto, mas naquela época era muito comum acreditar, e essa era a cultura, que quando o chefe da casa, o líder da casa, ou o chefe de uma tribo, por exemplo, se convertia ou aceitava a fé cristã, consequentemente todo o resto também adotava essa fé cristã. Então é um conceito de solidariedade muito forte na ideia bíblica, judaica daquele tempo, na cultura,
daquele povo. Então, quando ele era salvo, essa pessoa, como líder, também os demais recebiam essa mesma bênção. É o conceito dessa palavra hoje muito conhecida como oikos, família. E esse oikos correspondia ao chefe da casa, sua esposa, seus filhos, os trabalhadores e todos aqueles que estavam debaixo da responsabilidade desse líder, sem empregado, escravos, todos eles eram o oikos, não eram pessoas da família. Esse é o conceito de oikos na língua original grega. Esta igreja foi a menos judaica, ela foi uma igreja gentílica, e foi a igreja que Paulo, possivelmente, podemos afirmar, mais amou. E foi nesta igreja que predominou o ministério das mulheres. Nós temos Lídia, nós temos Livódia, Sintique, ou Loride e Sintique, né? Está lá em Filipenses 4:2, que possivelmente sejam duas mulheres que brigam bastante, porque Paulo pede para pensar o mesmo. A igreja também mandou dinheiro 2 vezes para Paulo em Tessalônica, e também mandaram uma dádiva para Paulo em Roma. Então veja bem como esta igreja era aberta para apoiar o ministério apostólico paulino. Era uma igreja que ofertava e entregava aquilo que for necessário para fazer a obra de Deus. Realmente é algo que é desafiador para as igrejas atuais. Hoje nós devemos pensar muito mais em investir em pessoas e não em prédios ou instituições ou algumas coisas que realmente são menos importantes. Algumas peculiaridades que nós podemos ver nesta epístola é que é uma epístola de alegria, de comunhão. Isso é muito interessante por causa da comunhão de Paulo com esta igreja. É notável, então, entre os livros do Novo Testamento, pelo destaque dessa palavra alegria, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos ou alegrai-vos. A ideia em formas diversas, nesta epístola somente, de 4 capítulos apenas, já aparece 14 vezes. Então, há uma forte ênfase, e havendo essa diversas vezes essa palavra, essa conotação, entende-se que o objetivo de Paulo é transmitir, então, essa ideia de alegria. É notável também algo muito interessante, que é a passagem cristológica do capítulo 2, 5, 11. Alguns chamam ali da kenose. Kenose é a palavra grega de esvaziamento. É interessante porque Paulo diz, olha, o mesmo Espírito que houve em Jesus, o mesmo sentimento que haja em vós, que ele se esvaziou. Então, esse é o sentimento que a igreja deveria ter, ou deve ter. Esvaziar-se. E a ideia de esvaziar-se vem lá do capítulo 1, 14 de João, o Evangelho, quando diz que Cristo, ou o Verbo, se fez carne, encarnou-se. Então, para ter uma encarnação, houve um esvaziamento. Ele deixou o poder, a glória, a riqueza, para se identificar com o seu povo, no caso com o homem, o ser humano, para este ser alcançado pela mensagem do reino de Deus pregada no Evangelho de Jesus. Este é um desafio dos maiores para a igreja contemporânea. Deixar de ser
a dona de todas as coisas, vamos assim dizer, e esvaziar-se, se esvaziar para com aqueles que nada têm. Isso é um grande desafio para a igreja do século XXI. Talvez o maior desafio. Outra peculiaridade é que nesta epístola não há quase nenhuma censura, não há nenhuma crítica. Talvez a única no capítulo 4:2, alguma coisa ali bem leve, tá? Porque havia uma certa desunião, mas não há nenhuma, vamos dizer, uma condenação, uma crítica, algo que esta igreja em Filipos oferece algum tipo de sanção ou de juízo, como várias vezes Paulo em outras cartas faz. É uma igreja, então, que aparentemente vive uma certa desunião, mas ela é uma igreja amorosa, caridosa, amável e que vive em comunhão com seu fundador, que no caso é o apóstolo Paulo. Uma linda igreja, uma bela igreja que pode ser modelo para nós nos dias de hoje. Então, que Deus nos abençoe e que Deus te abençoe, que esta epístola seja uma epístola que ajude a pensar como ser igreja no século XXI. Um grande abraço e nos encontramos na próxima aula e numa nova igreja.